Olá, meus caros ouvintes, aqui é o DM e hoje, num formato um tanto mais diferente, um pouco mais curto e mais sucinto, eu queria trazer um conteúdo um pouco mais dinâmico para você que acompanha o canal do DM e também, para ajudar muitas pessoas que precisam de dicas, Todos nós que jogamos RPG há um bom tempo queremos ajudar pessoas que querem começar a jogar agora e eu, como mestre, quero muito ajudar outros mestres a ficarem melhores naquilo que eles já são bons, Se você já se coloca para mestrar para o seu grupo, eu já digo que isso é um grande ato de coragem e virtude, em vista de que muitas mesas por aí, a maior parte dos jogadores não quer mestrar, e quando você assume essa responsabilidade, é uma virtude muito grande. Mas não pense que essa virtude pesa sobre seus ombros, mas acima de tudo que é uma alegria enorme poder ser o DM da sua mesa. Então, nessa nossa conversa de hoje, que vai ser bem breve e rápida, eu vou dar algumas dicas a respeito de como você implementar suas aventuras, de como você fazer elas ficarem mais dinâmicas e não focar muito nos pontos errados, eu diria, mas em outros pontos mais amplos, Muitas vezes nós nos focamos muito em certos aspectos do jogo e deixamos de explorar outros aspectos que dariam igualmente uma narrativa incrível. Então, fica conosco e receba essas dicas do DM. Nós sabemos que o mestre é aquele que começa o jogo antes de todos os jogadores. Dias antes, semanas antes, ele já está planejando, ele já está anotando, ele já está tendo ali suas ideias, ele já está fazendo todo um plano para aquilo que ele vai apresentar como jogo para os seus jogadores. Então eu vou dar algumas dicas bem dinâmicas para mestres que estão começando agora, Então vamos lá, primeira dica. Os jogadores, quando forem montar seus personagens, vão pegar sempre personalidades muito parecidas com aquilo que eles são de verdade. Então uma dica que a maior parte dos livros do Dungeons & Dragons, especificamente, nos dá, é que o mestre conheça seus jogadores e saiba com quem ele está conversando, com quem ele está mestrando, saber mais ou menos a natureza daquelas pessoas. A gente sabe que hoje em dia, por conta de não ter muitos grupos presenciais, as pessoas recorrem muito a jogo online, e isso se torna um pouco inviável. Então, somente no decorrer do jogo. Mas é importante nós conhecermos os jogadores com quem nós estamos jogando, saber suas naturezas, seus anseios, enfim. Afinal de contas, o RPG se torna um caminho, uma ponte para estabelecer amizades. A gente sabe, e eu por experiência própria digo isso, fiz muitas amizades com o RPG de mesa, jogando RPG de mesa. E é uma coisa incrível, ele estabelece essas pontes. Então, conheça seus jogadores, conheça as pessoas com quem você está na mesa. Em seguida, conheça os personagens dos seus jogadores. Isso automaticamente já vai acontecer quando eles criarem seus personagens. Eles vão montar ali, escolher uma raça, uma classe, vão escolher ali todo um background e você ali já conhece o personagem em si. Geralmente o personagem do jogador ele já vai vir com um background pronto, mas isso não exclui de você dar alguma dica, de você falar assim, olha, você poderia colocar isso, ou então você dá uma outra dica, olha, talvez isso daqui fosse mais legal. Por que você não faz isso? Talvez dê para eu pegar esse aspecto aqui da sua história e colocar no jogo em si, Tudo se resolve numa conversa. Então converse com seus jogadores, conheça os personagens. Muitas ideias incríveis surgem a partir do background dos personagens, e é importante você conhecer, Às vezes uma ideia incrível vai surgir, como é no meu caso, já pautei aventuras em backgrounds de personagens e é incrível, e acontece. Quando você for introduzir os personagens, aí vai mais uma dica, Pergunte se eles já não querem ser um grupo formado no começo do jogo, se eles não querem se conhecer no decorrer do jogo. Eu sempre faço isso com os meus jogadores, não exatamente em todas as aventuras, mas em algumas eu sempre pergunto, quando nós não temos muito tempo disponível para fazer aquele desenvolvimento de uma introdução pessoal para cada personagem, A gente sabe que muitos jogadores têm uma rotina corrida, o mestre também, todo mundo tem pouco tempo disponível para jogar, e aquele pouco tempo precisa ser bem aproveitado, e a gente gasta sessões e mais sessões introduzindo 1, 2, 3 personagens, e os outros jogadores mais como espectadores observam aquela introdução.
né? Às vezes isso pode chatear um pouco. Então é bom você conversar com seus jogadores, perguntar como que você quer introduzi-los dentro desse mundo. É claro, sem dar spoiler, sem dar nenhuma ideia do que a aventura vai ser. Outro ponto importante, em seguida a esse, é você explicar para os seus jogadores qual é a ideia da aventura, né? Eu falei que não era para dar spoiler da aventura, mas qual é a ideia da aventura, né? O que vai rolar dentro do jogo, né? Que mundo vai ser explorado? Vai ser o mundo de Forgotten Realms? Vai ser o mundo de Ravenloft? Vai ser o mundo das trevas, né? Vai ser o mundo cyberpunk? Então você já, dando o cenário para os jogadores, já com os personagens estabelecidos, você explora assim, olha, vai ser uma trama disso, vai ser uma trama investigativa voltada para isso, vai ser uma trama de exploração, vai ser uma trama de sobrevivência. Você dá uma ideia geral e os personagens podem trabalhar em cima dessa ideia geral. É claro, isso é opcional. Você não precisa dar essa dica para o jogador. Você pode simplesmente explorar isso durante o próprio jogo, né? Essa dica, ela é muito subjetiva, porque você precisa analisar o grupo com quem você está jogando. Você observa o grupo e percebe, bom, será que vale a pena eu dar uma ideia para eles do que vai acontecer, ou será que eu posso me dar ao luxo de surpreendê-los? Muitos jogadores gostam dessa surpresa quando isso acontece no jogo, né? Então é muito subjetivo. E a gente volta lá para o ponto inicial, um dos pontos iniciais, que é conhecer os jogadores e conhecer seus personagens. Conhecendo esses dois aspectos que juntos formam o jogador e o personagem, você pode então ali pensar se você dá essa ideia da aventura ou não. Geralmente eu faço isso. Eu, como mestre, geralmente faço isso. Eu falo assim, olha, a nossa aventura vai ser no cenário tal e a gente vai explorar o continente tal e vai ser isso. Beleza? Os jogadores montam seus personagens e ali fazem toda a ideia geral daquilo que eles querem fazer, de quem eles querem interpretar, de quem eles querem ser naquele cenário. Nós sabemos também que é um pouco inevitável que os jogadores construam personagens voltados para o combate. As dinâmicas dos jogos, principalmente atualmente, são voltadas especificamente para o combate, né? Talentos, habilidades, magias, todas essas coisas, querendo ou não, sempre vão culminar no combate dos jogadores contra os inimigos. Toda essa dinâmica trabalha nisso, né? Para quem já jogou a terceira edição, sabe que a maior parte de todo o conteúdo dos livros adicionais, além dos livros principais, mas principalmente dos livros adicionais, né? O livro completo do arcano, o livro do guerreiro, todas essas coisas, são livros focados para desenvolver habilidades de combate para os personagens. E a gente sabe que quando o jogador ele monta um personagem específico para o combate, ele não vai querer outra coisa além de combate. Mas a gente também pode explorar outro viés, né? A gente sabe que é inevitável que os combates venham a acontecer, e eles vão acontecer, eles são dos charmes do jogo, né? Os jogadores eles se satisfazem enquanto um combate, mas a gente também pode explorar outros aspectos, né? Outros desafios, né? Orientar os jogadores a montar personagens com habilidades diversas, para lidar com situações diversas. Isso você não vai conseguir fazer logo no estabelecimento do primeiro jogo. Quando você estabelecer a campanha, quando você estabelecer o primeiro jogo, você não vai conseguir fazer isso. Mas no decorrer do jogo, você consegue desenvolver isso. Às vezes o personagem que o jogador criou voltado para o combate, dentro de uma trama investigativa na qual o combate ele é mínimo, consegue desenvolver alguns aspectos que ele não poderia ter desenvolvido numa sessão só de luta. Então, desenvolver outras habilidades, outras tramas, é essencial para o divertimento de todos na mesa, né? O mestre ele tem ali que conduzir a história, mas não é total responsabilidade dele o divertimento dos jogadores. Os jogadores eles têm que se divertir também por sua própria conta. Você não pode jogar toda a responsabilidade em cima dos ombros do mestre, e quando o jogo for ruim, a culpa é do mestre, quando o jogo for bom, a responsabilidade é do mestre. Não, os jogadores também têm ali sua parcela e eles precisam colaborar para que isso aconteça. Então, construir personagens é um trabalho complexo, talvez eu faça
um vídeo à parte falando disso depois, né? Como construir bem um personagem, tipos de personagem que você pode construir, enfim. Mas voltando para o nosso ponto, abordar outras esferas de desafio que não só o combate. É muito cansativo quando você está montando uma aventura, você preparar a história, preparar a trama e você pegar fichas de diversas criaturas, monstros, montar e tal, organizar, preparar grid, fazer não sei o que e tal, montar toda uma coisa gigantesca para preparar especificamente combates. E aí quando você observa, a finalidade da aventura que você preparou não é outra senão um combate. E quando você põe essa finalidade na sua aventura de combater, então os jogadores serão simplesmente combatentes. E aí a gente perde o aspecto como é que eu posso dizer, da ficção do jogo, da atuação do jogo. O jogador ele não é mais o personagem que ele está atuando ser, não é uma interpretação de um papel, mas simplesmente um jogo similar aos MMORPGs, um jogo eletrônico no qual ele simplesmente está controlando ali um personagem de combate. E isso pode ser tão problemático que pode estragar o jogo a longo prazo. Se você prepara uma campanha ali para ela ter 10 sessões, se em todas as 3 primeiras sessões houve combate, a finalidade sempre foi essa, quando você chegar na 5ª, 6ª, 7ª, você já vai estar desgastado. O grupo ele sempre vai querer buscar desafios cada vez maiores quando eles vencerem os anteriores. Então ele sempre vai ser uma escada de subida e de desgaste, né? Então é bom evitar construir as histórias das suas aventuras pautadas simplesmente no combate. Desenvolva as habilidades de um personagem, por exemplo. Pegue a ideia de um background de um outro personagem, desenvolva aquilo como uma subtrama que você pode abordar, né? As pessoas gostam de falar das side quests, né? Você tem a linha da aventura principal, né? O personagem tem que pegar esse objeto, levar até tal lugar e destruir. Então ele tem que fazer uma viagem do ponto A ao ponto B. Mas entre o ponto A e o ponto B tem diversos pontos em que ele pode interagir ou não. Essas side quests, elas é que dão a estrutura linear, na verdade tiram a estrutura linear do jogo e faz com que os personagens possam desenvolver outras coisas, outros aspectos. Então é importante olhar não só para esse aspecto de combate, mas desenvolver outras habilidades, que é o essencial. Eu não vou listar as habilidades a serem desenvolvidas, que eu acredito que isso possa ser abordado em outro momento. Não comigo sozinho, né, mas com outros convidados, como na edição passada do nosso podcast. E eu posso chamar outras pessoas também com experiência para fazer isso. Mas não foque somente nisso. Uma campanha estruturada, um jogo estruturado somente para o combate será desgastante. No final, você, como mestre, como mestra, vai acabar ficando cansado, se frustrando e desistindo de continuar o jogo, né? Foque em outros aspectos, né? Procure referências, leia obras de ficção que não estão simplesmente pautadas em combates, em coisas tão épicas. Às vezes, as aventuras mais incríveis se dão resolvendo problemas cotidianos, por exemplo. Eu me lembro de uma aventura que eu estava jogando em um cenário que o meu irmão criou, né? Ele criou um cenário bem dark fantasy, e eu era um personagem, tinha mais outro personagem lá, e aí a gente estava passando numa floresta e a gente estava sem comida, a gente precisava caçar para comer, e de repente passou um javali, e esse personagem foi perseguir o javali, a gente gastou a sessão inteira tentando achar esse javali, e passamos por problemas, enfrentamos isso e aquilo. No final, eu não me lembro se a gente conseguiu pegar o javali ou não, acho que não, mas aquilo gerou todo um escalonamento de pequenos probleminhas que a gente teve que resolver. Isso simplesmente porque a gente queria comer, né? A gente buscava o alimento e a gente foi caçar. Então, isso é um exemplo. Não precisa necessariamente você ter que pegar o anel do Sauron, jogar na montanha para destruir, ou simplesmente pegar ali a mão e o olho de Vecna, ou sei lá, destruir, impedir Tiamat de dominar o mundo, mas caçar a comida do dia, conquistar aquele pequeno territóriozinho que você está tentando conquistar ali durante o jogo, aquilo ali já é o suficiente para gerar uma trama interessante. E
Isso me dá o gancho para dar uma outra dica interessante. Tente deixar as sessões minimalistas. Minimalistas num sentido positivo, né? Às vezes nós damos um tom muito épico nas nossas aventuras. Isso não é ruim, isso é muito bom. Dar um tom épico faz com que os jogadores percebam que aquelas ações que eles executam têm um impacto gigantesco no mundo. E é natural isso acontecer. Os personagens vão evoluir, vão subir de nível, vão ficar poderosos. Mas tente focar naqueles aspectos mínimos, né? Uma história com aspecto minimalista também pode proporcionar diversão. Como eu falei no exemplo passado, em que um personagem estava atrás de comida, né? Para conseguir uma coisa, gerou toda uma ideia de uma aventura. Às vezes o personagem que precisa de uma tocha para acender um candelabro para entrar dentro de um lugar pode gerar uma aventura, né? Às vezes uma chave que abriria uma porta trancada, um baú ou algo assim do tipo precisa ser encontrada, então essa chave está não sei aonde, o personagem tem que ir atrás. Coisas pequenas, não precisa ser necessariamente o destino do mundo envolvido, mas algo simples, né? Tudo isso pode gerar boas ideias de aventura. E você pode, a partir desse ponto, ir escalonando as coisas, né? Você começa ali com uma coisa pequena, você vai de degrau em degrau subindo, e quando o personagem e o jogador olhar para trás, ele vai pensar e refletir a respeito da jornada que ele construiu ao longo de toda a aventura. Ele vai olhar para trás e pensava: poxa, nos primeiros jogos eu estava tentando sobreviver com uma espada pequena, uma espada curta que dava um DC de dano, e olha só, agora eu estou com uma Vorpal nas minhas mãos. As mãos que um dia seguraram uma espada curta, hoje em dia seguram uma Vorpal, né? Um personagem que nos primeiros jogos estava montado no pônei e hoje está montado no lombo de um grifo, voando nos céus. Então, essas coisas dão uma ideia de progressão ao personagem e faz com que ele se sinta participante de uma história bem grande. E ele como um dos personagens principais. E para não me estender mais, não tente ficar muito preso às ideias do jogo, não tente ficar muito preso à história que você construiu, mas seja dinâmico, tenha capacidade de improvisar. Nem sempre os jogadores, e isso na grande maioria das vezes vai acontecer, vão seguir o caminho que você estabeleceu. Às vezes você estabeleceu um caminho, ele vai para a direita ou para a esquerda, mas os jogadores decidem ir pelo meio. Então esteja preparado para as diversas situações que isso vier, quando surgirem a acontecerem, esteja preparado, né? Mas também não tenha aquele preparo absurdo, né? Se jogar agora tem 5 caminhos, os jogadores podem tomar esses 5 caminhos, então eu vou criar 5 tramas em cada um desses caminhos, cada uma com um final diferente, uns 5 finais, né? Você vai ter um trabalho absurdo para fazer isso daí. Então não faça isso, tenha essa capacidade de improvisar, né? Esteja preparado para que alguma eventualidade assim possa acontecer. Isso vem muito dos personagens, né? Conheça os personagens, né? Se você estabelece uma campanha que é uma viagem, o personagem tem uma habilidade de teletransporte, e ele se teletransporta do ponto A ao B, toda aquela sua aventura que era estabelecida para ser numa viagem, vai embora. Então você precisa conhecer aquilo que os jogadores fazem, o que eles são capazes de fazer, as habilidades, seus poderes, tudo isso para colaborar no desenvolvimento do jogo. E lembrar, o jogo ele não é do mestre contra os jogadores e dos jogadores contra o mestre. Isso não é um jogo. Os jogadores o jogo em si é uma colaboração entre jogadores e mestres para o divertimento de todos, né? Não é função somente dos jogadores, não somente os jogadores podem se divertir, o mestre ele também precisa se divertir. Se você não está se divertindo nos seus jogos como mestre, há algo de errado aí. Você também precisa se divertir. Então, essas são as dicas que o DM tem para você. Elas ficaram bem esparsas, bem espalhadas, porque esse é um formato um pouco mais dinâmico, não tem uma coisa muito pautada. Logo eu vou trazer outros vídeos sobre outros assuntos mais específicos, mais focados. E eu peço que você desde já deixe seu like, comenta aí se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, com os grupos de RPG, com seus jogadores, manda isso para o seu mestre. E se você é mestre, pega essas dicas, anota num papel, pensa, reflete sobre isso, no que funciona, no que não funciona, né?
olha para a sua mesa, é sua mesa, suas regras. Então você observa e tenta ver da melhor maneira possível como adaptar isso, né? Porque, querendo ou não, todos nós queremos nos divertir com esse hobby incrível que é o RPG. Então, salve o RPG, RPGistas!